O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus tinha grandes embates com esse grupo religioso dos fariseus. Virou até adjetivo na nossa língua. Mas os fariseus eram zelosos na observância da lei. Não é isso que Jesus questiona neles. De fato, eram irrepreensíveis. E por conta de serem assim, eles eram implacáveis com os outros, impiedosos, duros de coração. Hoje, Jesus terá a coragem de dizer para eles que se achavam impolutos: na verdade vocês são hipócritas. Hipócritas. Penso que não foi bem recebida essa provocação da parte de Jesus. Para quem se achava paladino da moral, da religiosidade, chegar alguém corajosamente desmascarar aquele modo de compreender a religião. Prestem atenção aos mínimos detalhes e cumprem isso. Mas vocês entendem que ser religioso é fazer isso apenas. Uma religião de ato exterior apenas, ela não agrada a Deus. Jesus agora traz um exemplo que toca a sensibilidade. Ele vai dizer: a lei de Moisés pede para você cuidar do seu pai e de sua mãe até terem uma morte digna. Isso é lei de Moisés. Vocês manipularam a lei a favor de vocês e dizem: nós já damos o dízimo na igreja e somos dispensados de cuidar dos nossos pais.
Eu entendi o que Jesus quis dizer. Espero que eles também tenham entendido. Meu amigo, se você não tem compaixão com seus pais, terá por quem? Se você não tem compaixão por seu pai, sua religião é das piores possíveis. Aqui a hipocrisia chegou em nível hard já. É capaz de deixar seu pai morrer, ou sua mãe morrer, porque já deu dízimo na igreja, no templo. Você acha que a sua religião está agradando a quem? A Deus não é. A quem está agradando? Se a religião que eu pratico me desumaniza, ela nunca foi divina, ou eu nunca compreendi a divindade que está dentro dela. Às vezes o nosso rigorismo é tão grande que engessa a graça de Deus em nossa vida. Para que serve uma religião se ela me desensibiliza, se ela me desumaniza? Jesus nos convida a ter o zelo pelas coisas da tradição. Mantenha o zelo pela coisa da tradição, não tem problema nenhum. Agora, o ser humano é mais importante do que tudo isso. Se você é capaz de desprezar o ser humano, você não compreendeu o cerne de qualquer religião que seja. E o pior, fazendo assim, vocês querem enganar a Deus que não se deixa enganar. Meus irmãos, fica uma grande lição para a nossa vida, fica uma grande lição para a nossa expressão religiosa. Será que o legalismo, o rigorismo tem me afastado das pessoas concretas, das suas dores, das suas dificuldades? Tem me afastado da minha própria família? Se assim o for, ela já me afastou de Deus há muito, muito tempo. Por isso somos cobrados. Toda vez que uma pessoa religiosa comete um ato de desumanidade, a cobrança é muito grande, porque nós deveríamos ser verdadeiros peritos em humanidade. Peritos em humanidade. Que cada um tenha a consciência de rever a sua religiosidade, se ela está ali humanizando, ou se ela está ali afastando cada vez mais dos preferidos de Deus, que são os mais necessitados. Essa celebração da terça-feira, ela é pedagógica, ela é didática. Ela, na expressão do pão que você coloca aí, você está exercitando a partilha. Mas não fiquem só no pão, não se contentem apenas no pão da terça-feira. Se você pode fazer mais, faça. Você pode ajudar mais, ajude. A verdadeira religião é cuidar dos pobres e dos necessitados. A gente escuta isso, sabe quando? Na missa da quarta-feira de cinzas. Joel vai dizer qual é a verdadeira religião. Que Santo Antônio, que compreendeu isso perfeitamente, nos ensina a viver uma religião sem hipocrisia e com sensibilidade pelos mais necessitados. Voltando o nosso olhar para a imagem do glorioso Santo Antônio, cantemos a sua ladainha.